Olá, no programa de hoje, a dívida bilionária das mineradoras com os municípios. A sonegação fiscal que se repete há décadas prejudicando as cidades mineiras. As falhas dos órgãos reguladores. A busca por reduzir riscos de novas tragédias. E o desafio da diversificação econômica com foco na sustentabilidade. Eu converso com o prefeito de Itabira e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, Marco Antônio Lage. Bem-vindo, prefeito, uma alegria recebê-lo no mundo político. Obrigado, um abraço a todos vocês, prazer enorme estar falando aqui para a TV Assembleia, para o mundo político. Prefeito Marco, a AMIG denuncia as mineradoras por sonegação fiscal há algum tempo. Segundo um hot site da associação, com dados divulgados pelo TCU, estima-se que o Brasil tenha perdido 20 bilhões de reais a cada década com a sonegação da Cefem. Por que essa prática, levada a cabo aí por empresas gigantes do setor, não é interrompida no país? Olha, principalmente, isso é uma dívida reconhecida e apontada pelo Tribunal de Contas da União, né, que destaca isso como uma sonegação, e as mineradoras nem gostam desta denominação, mas isso no relatório do tribunal destaca como uma sonegação fiscal. Embora a Cefem não seja um tributo, é uma compensação financeira, mas ela é devida e todos os anos a Agência Nacional de Mineração mede e faz a distribuição para a União, estados e municípios desse valor. Mas há uma sonegação, há um cálculo a menos desta Cefem e que prejudica principalmente os municípios que têm o percentual maior da distribuição do Cefem para, tecnicamente, utilizar para a sua diversificação econômica, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a qualidade de vida da população, de onde são extraídos as riquezas minerais, todos os recursos minerais não renováveis. Então, é uma dívida que impacta, ou seja, as mineradoras, o balanço das mineradoras sempre fecham, né, a cada ano com lucros bilionários, né, para serem distribuídos aos seus acionistas, e ao final do dia os municípios são os mais impactados negativamente com esse cálculo equivocado, errado da Cefem a cada ano. Isso tem mobilizado autoridades, né? E em relação a esse tema, o presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, disse em uma palestra recente em Itabira que a sonegação se tratava de um crime que mata lentamente, foi a expressão que ele utilizou, comparando a situação a desastres ambientais. Ele tem certa razão, prefeito? Olha, quanto você analisa, eu sou prefeito de uma cidade mineradora, que é Itabira, que é a primeira grande mina explorada a céu aberto do país, há 84 anos atrás. Aliás, a Vale foi criada em 1942 pelo governo Getúlio Vargas para explorar essa primeira mina aberta de hematita, minério de alto teor, minério de ferro, em Itabira, a mina do Cauê, né, tão cantada em verso e prosa pelo nosso grande poeta itabirano, Carlos Drummond de Andrade, que profetizou, inclusive, essa exploração mineral com este modelo que onde levam as riquezas embora, né? O maior trem do mundo sai de Itabira, vai para o mundo inteiro e não volta em forma de benefício para a sociedade. Então, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, né, o conselheiro Durval Ângelo, destacou isso em sua palestra. Numa cidade mineradora, ele palestrou e solidário às mineradoras, às cidades mineradoras ou cidades mineradas, e numa cidade minerada, solidariamente, ele destacou essa preocupação também do Tribunal de Contas do Estado, assim como o Tribunal de Contas da União. Eu acho que outras entidades começam cada vez mais, outras instituições importantes e respeitadas do país, começam a reconhecer cada vez mais, né, o drama das cidades que precisam de recursos, porque para poder compensar, para poder, inclusive, começar custo de vida que é mais alto com a mineração, a questão ambiental, a questão de saúde pública,
Então, você tem o bônus da mineração, que é teoricamente essa CEFEM, e tem o ônus, que é o aumento dos custos de uma cidade minerada. Então, muito solidário, ele disse, então não é possível que a gente continue sonegando CEFEM, pagando menos, porque o impacto para a sociedade, para as comunidades é muito grande. E aí ele fez essa analogia dizendo o seguinte, porque como uma barragem que se rompe e literalmente matam pessoas, né, esse modelo onde você tira e não devolve para cidades que têm, né, um volume de pessoas, você atrai muita gente. Então, a pobreza mata, a desigualdade social mata, né, essas diferenças, essa falta de saneamento básico mata. Então, falta de investimento na população mata a população, que é aquela que é mais exprimida, mais na periferia, aquela população que mais sofre, né, que mais sofrem essas consequências. Nesta lógica aí que ele discorreu sobre isso. E, de fato, a gente precisa corrigir isso, porque é uma distorção que há no Brasil, nesse momento que o país fala de terras raras, minerais críticos, e aponta para um novo ciclo da mineração no país, nós não podemos estar ainda vivendo essas discrepâncias entre produção mineral e recompensação para aquele território, com essa pauta de falta de pagamento de CEFEM. Dentro desse setor, prefeito, problemas estruturais e fragilidades, né, da Agência Nacional de Mineração são falados há muito tempo, né, apontados por diversas autoridades. É uma escolha política a precarização da agência? Se for uma escolha política, é uma escolha política muito burra para o Brasil. E pena que ela se estende ao longo dos anos. Melhorou um pouco agora com um novo concurso público, onde mais de 200 fiscais estão sendo integrados à Agência Nacional de Mineração, a ANM, mas ali precisa de quase 1.000 fiscais. Né? Tinham 4 fiscais até há pouco tempo para fiscalizar 39.000 lavras no Brasil, processos minerários no Brasil. Então, é uma aberração. Então, se é uma escolha política, é a escolha política mais equivocada no Brasil desde a criação da Agência Nacional em 2017. Então, eu digo o seguinte, este é um dos principais causas de todos os problemas que nós temos. Né? O sucateamento, a desestruturada Agência Nacional de Mineração. Porque, vejam, na Constituição está escrito, a CEFEM, 10% do valor da compensação financeira da CEFEM vai para a União. Desses 10%, 7% é para a estruturação de uma agência robusta, porque é um setor muito importante para a economia brasileira, muito importante para um programa de desenvolvimento nacional. É um setor da mineração muito importante, né, para o protagonismo do Brasil no cenário geopolítico global, internacional. Mas ele não é tratado como tal. Então, se é uma escolha política, de fato, nós precisamos fazer uma revisão total desta política mineral brasileira. É o que está sendo proposto agora, e a MIG tentando, a MIG buscando participar, né, de forma independente, de forma apartidária, e com estudos, porque a MIG Brasil ela se relaciona tecnicamente com a academia, com os melhores institutos de pesquisa e de estudos, para que a gente traga números e traga proposições muito fundamentadas tecnicamente. Então, é isso que nós propusemos de participar mais ativamente para que essas decisões elas não sejam, primeiro, não só políticas, porque nós já estamos vendo que tem escolhas políticas equivocadas com relação à Agência Nacional de Mineração, e que não seja uma escolha também só com o olhar das mineradoras, dos empreendedores, que são multinacionais, empresas multinacionais, e que nós respeitamos, e que nós queremos que sejam lucrativas, que sejam eficientes, que remunere cada vez mais o acionista, que é global hoje, que está em todos os países do mundo, né, de olho na mineração do Brasil, mas que tenham as contrapartidas que o Brasil merece, quer e precisa. Então, o setor mineral é muito importante
né, para ter uma agência que não cumpre o seu papel de fiscalizar e de regulamentar a mineração. Todos os problemas, inclusive da sonegação, os problemas ambientais, os problemas das barragens rompidas, até recentemente já rompeu outro dique ali, Congonhas, Ouro Preto. Então, todos esses problemas ambientais e fiscais, a origem deles é a falta de regulamentação e de fiscalização de uma agência nacional de mineração que não acontece. Como outras agências são eficientes, a ANEEL do setor elétrico é mais eficiente, a Anvisa do setor de saúde, a Agência Nacional da Aviação, a ANAC. Então, você tem outras agências fiscalizadoras e reguladoras dos mercados no Brasil que funcionam muito bem, mas justamente a agência de mineração, que é um setor que representa mais de 4% do PIB industrial, do PIB brasileiro, né? Do PIB industrial chega perto de 10%. Um setor que aponta para um futuro promissor para o Brasil, porque o país, nós temos a segunda maior reserva mineral do planeta, só perdemos da China. Então, isso significa que nós estamos sob um solo riquíssimo, nós somos uma extravagância geológica, o Brasil, e com potencialidades enormes econômicas e sociais, né, de compensações para o país, para a nação brasileira. E aí isso é que nos deixa alerta, né, e que chama a atenção de nós, e tem que chamar a atenção de cada vez mais de nós brasileiros, sobre o futuro da mineração e da sociedade brasileira, do que isso pode gerar de resultado positivo para a nossa sociedade. O senhor citou, né, um rompimento recente de um dique que houve ali na divisa entre os municípios de Ouro Preto e Congonhas. E tem uma assembleia da AMIG, inclusive, prevista, né, para o dia 19 de março em Congonhas, que vai debater ali a reincidência dos desastres ambientais na mineração. Né? Minas Gerais ainda enfrenta passivos em relação aos desastres que marcaram o estado nos últimos anos, Mariana, Brumadinho. Né? Qual é o papel dos municípios, prefeito, na prevenção de riscos e na proteção das comunidades impactadas? Até onde vai a capacidade de atuação? Os municípios, eles são muito limitados, infelizmente, porque eles têm que dar anuências, licenças ambientais, tudo passa pelo Estado, tem um roteiro que os municípios participam da base, mas os municípios são muito pressionados pelas próprias empresas e, normalmente, então isso é interessante observar, os municípios minerados não têm a sua economia diversificada. Os municípios, a mineração tem uma característica que absorve muito as atividades econômicas de um território. Então, eles são muito reféns da atividade mineradora do ponto de vista do nível de emprego, da empregabilidade, da própria receita. Né? Itabira, por exemplo, é um exemplo. Nós estamos com 84 anos, no meio do ano faz 84 anos, de vale de mineração em larga escala no município, né? E até hoje vivemos 82% da nossa economia, né? Depende da mineração e da cadeia produtiva da mineração. Então, há uma minériodependência. E o município não tem recurso, porque só a CEFEM é insuficiente, né? Até porque você tem regras de utilização da CEFEM. Não são recursos livres que entram no município. E nós precisamos de mais recursos, inclusive, para nos estruturarmos, para fiscalizar mais, para poder estar próximo e conhecer o nosso território e estar próximo da fiscalização, ter a sua, né, a taxação, a fiscalização e a AMIG tem discutido isso, né, junto com o próprio Tribunal de Contas, como que os municípios podem se capacitar, né, do ponto de vista técnico e financeiro, para poder se preparar para poder fiscalizar mais e melhor. Mas, de fato, nós precisamos de ter regras mais nacionais, né? Um novo Código Minerário, que é de 1967, antiguíssimo, já não vale mais para o Brasil de hoje, principalmente, repetindo, com essa perspectiva de minerais críticos e terras raras, dessa exploração em novos territórios. Então, nós precisamos de modernizar essas relações no país, porque os municípios também, embora tentem,
mas eles são limitados também, sobretudo na parte da fiscalização. É isso que nós estamos discutindo, como financiar, como contratar, como o município cumprir um papel fiscalizador mais eficiente. O senhor disse, né, ao longo da sua resposta que o Brasil tem, né, ainda que com dificuldades, buscado evoluir nos regramentos, né? A atual política nacional de segurança de barragens, por exemplo, ela tem marcos suficientes frente aos riscos que a atividade minerária traz? Ela avançou muito, principalmente depois de Mariana e Brumadinho, naturalmente avançou muito no regramento, nas regras, né? Então, por contrapartida, as mineradoras também investiram muito em novas tecnologias de monitoramento, de acompanhamento. Então, nesse aspecto, houve um avanço. Mas não há fiscalização, pelo mesmo motivo da ANM, a Agência Nacional. A fiscalização de barragens também é uma segurança territorial, é uma segurança para a população, é necessária. Mas, de novo, a Agência Nacional de Mineração ela precisa de um grande boom, de um grande salto, de uma reinvenção, de muito investimento. E isso é a decisão política que é necessária e que precisa de ser tomada. Não é? Não só, e isso é importante a gente esclarecer também, para fiscalizar a mineração legal, porque a mineração formal legal no Brasil, que é essa potência econômica que tem no nosso país e que se avança e vai avançar muito mais, não só ela, né, que precisa de fiscalização, nós temos grandes problemas fiscais e ambientais com o formal, com a mineração legal, mas nós temos também uma mineração ilegal que avança, né, em sentidos que se multiplicam de forma absurda no país. Nós vimos, né, prefeito? 1000%, para você ter uma ideia, 1000% a mineração ilegal nos últimos 20 anos. Então, é uma aberração, é outra preocupação. 17% do ouro que já é produzido no Brasil e exportado já vem da mineração ilegal na Amazônia brasileira. Então, são temas que são muito estratégicos e a gente precisa pensar nisso de forma muito, muito assertiva agora, principalmente no ano político, discutir isso, no ano de eleição eleitoral, discutir isso com muito mais transparência para a população, para a nossa sociedade. Sobre mineração ilegal, é um ponto importante que o senhor toca. A Operação Rejeito da Polícia Federal, né, revelou recentemente um esquema de fraudes aqui no estado, por meio do qual um grupo usava empresas de fachada, servidores públicos e articulações políticas para explorar sem licença áreas, né, com valor ambiental, valor histórico, incluindo a Serra do Curral. Essas pressões, prefeito, impactam diretamente órgãos municipais no cotidiano das prefeituras das cidades mineradas? Você diz a pressão... Que tipo de pressões pressão? econômicas, né, desse ambiente todo das mineradoras. Não. Claro, claro. É por isso que a gente bate na tecla de uma agência forte. Tem que ser mais forte do que todas elas, porque é um setor muito complexo. Então, a Operação Rejeito é uma prova disso, né? Então, apurou-se toda esse escândalo, né, que foi da mineração ilegal em Minas Gerais, mas tem no Brasil todo. E, olha, há notícias do que o crime organizado, né, que trabalhava muito com tráfico de drogas, e depois a gente sabe que foi recentemente, né, a operação também da Polícia Federal na questão dos combustíveis, e o crime organizado avança sobre outros setores econômicos no Brasil, né, para lavagem de dinheiro, para poder multiplicar esses recursos, para aumentar o poder econômico desses grupos. Então, está em toda parte, né? Está na mineração ilegal também. Não combater a mineração ilegal é propiciar, é fazer com que o crime organizado ingresse cada vez mais nesse setor e amplie cada vez mais a sua participação nesse setor. Assim como eu disse que está na Amazônia, a mineração ilegal já está com o crime organizado que controla, assim como uma exploração de madeira ilegal. Mas, infelizmente, a mineração, que é esse setor tão importante, tão rico, e que tem tanto conhecimento embarcado, né? O Brasil
com quase um século de mineração em larga escala, têm conhecimento trazidos lá nos primórdios da diáspora africana, trazidos dos africanos que vieram serem explorados a sua mão de obra escrava, mas vieram também trazendo tecnologias, conhecimento na produção mineral, mas evoluiu muito neste século. Então, tem muito conhecimento, tem muito estudo. Empresas como o Vale, as grandes empresas, têm muita pesquisa e desenvolvimento em todas as instituições importantes do Brasil e do mundo, no MIT, em Boston, eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, o setor mineral é um setor riquíssimo, não só do ponto de vista econômico, mas também de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, nós nos vimos num cenário de um Brasil próspero da mineração, empresas muito fortes, muito sólidas, empresas internacionais, como é o caso da Vale, da Anglo América e tantas outras, né? E, ao mesmo tempo, a gente, do ponto de vista de governança do país, de fiscalização, de regulamentação, nós falhamos de forma primária nesses aspectos. Então, é por isso que, se o Brasil quiser, de fato, fazer justiça social, né, e ser um país mais ético, né, no ponto de vista da produção mineral, né, essas medidas têm que ser tomadas e para ontem. Né? Ainda a MIG defende muito uma aceleração. A MIG é uma instituição de 35 anos e luta há muitos anos com esses mesmos temas. A gente tem tido outras instituições, alguns poucos, e diga-se de passagem, alguns poucos parlamentares, alguns poucos políticos que abraçam essa causa, porque, na verdade, muitos são financiados pelo próprio sistema, né? Então, nós precisamos agora chamar atenção para isso, chamar atenção de forma muito veemente, muito clara, muito transparente, de que se o Brasil quiser ser essa nação protagonista no mundo da mineração, a gente tem que cuidar dessa governança. Isso parte de vontade política e de investimentos do governo estadual e governo federal. Dentro dessa reflexão que o senhor traz, como é que o senhor viu a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que começou a vigorar agora em fevereiro desse ano, aí ampliando algumas autorizações automáticas para obras e empreendimentos? Pois isso poderia ser uma lei, digamos, que traria eficiência, né, desburocratização, que traria mais flexibilidade, maior velocidade, né, tudo aquilo que a gente quer do ponto de vista de desenvolvimento e de um país bem estruturado. Poderia ser essa lei, mas a gente aguarda os decretos ainda, mas no cenário, né, de fiscalização, de regulamentação que nos encontramos hoje, é uma lei perigosa, né, porque com toda a dureza, né, digamos assim, o rigor que a lei anterior tinha, a gente se vê em meio a tantos dramas ambientais e econômicos, com esses gaps todos, com essas sonegações, com tudo isso, com essa injustiça fiscal. Então, é uma lei que ela pode ser muito perigosa, porque a gente está autocontrole e autorregulamentação para o setor, né, que faz a parte dele, mas que não é cobrado, não é fiscalizado, e não tem... Vai dizer o seguinte, é o que o setor diz, nós pagamos os salários em dia e pagamos os impostos em dia, mas eu temo por uma degradação ainda maior desse relacionamento entre setor econômico com comunidade, com sociedade. Nós estamos aqui para defender o Brasil, para defender as comunidades, os territórios e também para defender a indústria minerária. Mas tem que ser uma indústria minerária moderna, que tem o ganha-ganha, onde o país, que é dono desse subsolo, de todas essas riquezas, possa se desenvolver socialmente a partir de recursos da mineração. Vamos terminar falando de Itabira, cidade do senhor aí, que enfrenta já uma era de transição econômica, né, com previsão de esgotamento do minério de ferro. O que já está sendo implementado na cidade, prefeito, para prepará-la, né, para esse futuro breve? Nós estamos com um programa chamado Itabira Sustentável. Então, eu estou no meu segundo mandato, no segundo ano agora,
do segundo mandato, e nós iniciamos esse trabalho no início, em 2021, em meio à pandemia, mas chamamos a Vale à mesa para discutir essa transição econômica, a construção de uma nova matriz econômica para Itabira, porque é um drama, né? Uma cidade que ajudou a industrialização de Minas, do Brasil, de vários países do mundo com seu minério, com mais de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro extraídas daqui nesses 80 e poucos anos, né? E se vê ainda dependente da mineração. E a Vale anunciou para 2041, em seu relatório que ela emite para a Bolsa de Nova York, a exaustão mineral em 2041, portanto, daqui a 15 anos. Isso é um drama e pode ser, se a gente não cuidar, não criar vertentes econômicas novas, não trabalhar junto com a sociedade civil organizada, junto com a Vale, estruturando os projetos que já foram estruturados nesses anos. O Itabira Sustentável são 15 eixos estratégicos de desenvolvimento com 61 projetos estruturantes para que a cidade possa sobreviver bem no pós-minério, na pós-mineração. Então, isso agora está bem estruturado, bem planejado, investimentos ao longo desses anos todos, não é só no meu governo, porque é um programa de Estado e não de governo, nós propusemos isso, trazer a sociedade, inclusive, para se apropriar disso, para não ser um programa nem da Vale nem da Prefeitura, é um programa da sociedade, mas que tenha um roteiro, que tenha um cronograma, que tenha projetos auspiciosos, que realmente resolvam um problema e que possa servir de um exemplo, de um case para outras cidades mineradoras, porque com todas passarão por isso. Passarão por período de pujança, de bonança, de economia efervescente, de muito dinheiro circulando, mas ao final do empobrecimento e o esvaziamento que já aconteceu com outras cidades como Raposos, como Caeté, aqui mesmo em Minas, né, como Sabará, em tantas outras cidades no mundo que se esvaziaram depois da mineração e tiveram que se reinventar. Aqui no Brasil, normalmente o modelo é de deixar para trás as crateras, os buracos, né, ambientalmente todos os danos ambientais e esvaziamento, viram cidades dormitórios. Mas é isso que a gente não quer deixar acontecer com Itabira, que é uma cidade com mais de 300 anos de história, cidade histórica, uma cidade cultural, cidade literária, cidade do Carlos Drummond de Andrade. Inclusive o turismo é uma das vertentes que já está sendo desenvolvida, mas temos outras, com o agro, porque nós temos uma região rural de 1.000 km² de terra fértil e que só participa com um pouco mais de 1% do PIB do município. Nós temos uma potencial de um polo logístico por conta da ferrovia Vitória-Minas, que sai daqui e vai até os portos de Vitória. Nós temos também, já em desenvolvimento, um polo universitário importante, um polo médico, de um macropolo de assistência médica para 1 milhão de pessoas, porque é uma cidade polo de uma região toda aqui, do Médio Piracicaba, Médio Espinhaço, centro-leste de Minas. Então, a gente aposta que Itabira pode ser uma cidade polo de serviços, acima de tudo, sobretudo de serviços, e que ela possa sobreviver bem, mas naturalmente com a ajuda da Vale. A Vale tem essa conta com Itabira, e só que a gente está fazendo isso com diálogo, né, com desenvolvimento de ideias, de propósitos em comum, sem guerra, né, e criando e fazendo com que também a Vale coloque a sua digital neste modelo novo de relacionamento, modelo de empresa minerária com comunidades, que a gente possa, inclusive, exportar essa ideia, esse exemplo, esse case para o mundo, para o Brasil todo e para o mundo. Muito obrigado por essa entrevista conosco no Mundo Político, prefeito Marco Antônio Lage, e bem rapidinho, porque nosso tempo já está esgotado, o senhor fica no cargo até o final ou vai atender ao convite da direção do seu partido para se lançar candidato a deputado federal? Eu fico no cargo, assim, os argumentos, né, do partido, do PSB, que é o meu partido, de me candidatar a deputado federal, para a gente levar para a Câmara de Deputados, inclusive todas essas plataformas de discussão, toda essa defesa em função da mineração brasileira, mas é um compromisso que eu assumi com a minha cidade, com Itabira, de concluir esse mandato e, inclusive, concluir esse projeto
este case, né? Junto com a Vale, junto com a sociedade. Nós estamos no meio do caminho, tem mais 3 anos quase aí de mandato, para a gente consolidar esse projeto. Né? Esse projeto do Itabira Sustentável, que é uma plataforma, é um programa, inclusive virou lei, aprovada pela Câmara de Vereadores. É um programa que a gente iniciou aqui, está no meio do caminho, e a gente entende que hoje é mais importante eu concluir esse projeto, esse programa, fazê-lo rodar bem, transformá-lo em um case, para que depois a gente possa difundir isso como política pública mesmo para o Brasil inteiro. Obrigado, um abraço ao senhor. Eu que agradeço, um abraço a todos. Eu conversei com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira e presidente da AMIG. Falamos sobre os desafios tributários, econômicos, sociais e ambientais enfrentados pelos municípios mineradores em Minas e no Brasil, as mobilizações contra a sonegação das mineradoras e as alternativas para o desenvolvimento sustentável. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação no Palácio da Inconfidência. E doações em dinheiro via Pix, pelo QR Code que aparece na sua tela, também são bem-vindas. Vamos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.